Curso Básico de Esperanto, aula 26. Gramática da aula 25. Hoje nós vamos ver um pouco dos advérbios de tempo. Palavras como matene, que é de manhã, vespere, à noite, no inicinho, são advérbios formados a partir de substantivos de tempo, como mateno, significa manhã, e matene, significa de manhã. Vespero, para noite, o início da noite, porque existe o nocto, que é noite, a continuação da noite, principalmente quando você vai embora. É igual no inglês. Tem uma saudação para o início da noite, uma saudação quando você vai embora. E vespera quer dizer a noite. Então, boa noite, quando você chega, é bonan vesperon. Vespero e um N aqui. Bonan. E quando você vai embora, é bonan nocton, para despedida. Terminação em é um advérbio, indica quando, como ou onde a ação ocorre. Outros exemplos de advérbios, mas que de tempo, mas que não terminam em são hieral, ontem, hodiau, hoje, morgal, amanhã. Muito bem. Vou repetir só mais uma vez. Hieral, hodiau, morgal. Próximo item. Preposição ye para horas. Esse aqui, o ye, é usado, nós vamos ver o uso dele, mas aqui especificamente para horas. Ye é usada para marcar uma hora exata. Vamos lembrar aqui que sep é 7, mas para mim falar as horas eu coloco um A na frente. Aí fica a expressão ye lá, sepa oro. Ye lá, que é a expressão a, sepa, que é o 7 para horas, e roro, que é a horas, apesar de não ter de roro aí, não ter um J aqui o plural, mas no Esperanto a expressão para horas é usada assim, sem o plural aqui, sem o J. Vamos para outro exemplo. 6 em Esperanto é ses, mas para a expressão para hora coloca-se o A e fica sessa. Ye, as, sessa, 6, cai e duono, meia. Às 6:30. Agora, 5 é kvin, que é em Esperanto, para a hora kvina. Ye la kvina horo, às 5 horas. Ye não tem uma tradução direta fixa. É apenas a preposição padrão para marcar a hora em Esperanto. Também pode ser usada para indicar outros pontos específicos no tempo, como exemplo. Ye, ye lá, sem a tradução. Naskid tago, aniversário. Ye lá naskid tago, de, do, mia, meu, frato. Expressão toda. Ye lá naskid tago, de mia frato. Aniversário do meu irmão. Ye é uma preposição usada quando nenhuma outra preposição específica se encaixa bem no contexto e ela, ye, não tem um significado fixo. No português a gente traduz como, para marcar horas, as, que aí ficaria sem sentido eu falar 7 horas. Pode ser também, né? 7 horas, faz sentido. Mas se eu quiser, para ficar mais formalzinho, formal,
eu posso falar às 7 horas. E, ou seja, é usada quando as outras preposições não servem. O criador do Esperanto, Zamenhof, a introduziu justamente para evitar ambiguidades ou construções forçadas. Então a gente tem dificuldade em utilizar essa preposição no Esperanto na hora de formar frases, né? Porque, como disse aqui, ela é usada quando você não usa nenhuma outra preposição. E um macetezinho para fugir dessa preposição é você fazer a frase no acusativo. Que lembra que quando a frase está no acusativo não tem preposição, lembrando para aquela exceção que nós vimos em uma das aulas, que você só usa a preposição quando indicar movimento ou lugar. Se você tiver alguma dúvida, volte na aula anterior e veja essa exceção para usar o acusativo. Mas, para você fugir, principalmente o iniciante, para fugir dessa preposição, usa apenas a frase no acusativo. Né? Infelizmente, para horas, tem que usar ela, que é marcar uma hora exata. Né? E o restante pode usar o acusativo substituindo ela. Vamos para o próximo item. Verbo reflexivo vecide. Vecide significa acordar-se. Vem do verbo, da forma reflexiva de vec, que significa acordar alguém. Aqui está o exemplo do verbo no presente, eu e ele, né? Me, eu, li, ele. Conjugando, ficaria mi vecidias, eu me acordo, e li vecidias, ele se acorda. Veja bem que há diferença da conjugação do Esperanto para o português. O português eu tenho que me desdobrar em várias palavras. Mas para o Esperanto, basta eu saber que o verbo terminando em AS significa que ele está no presente. Então, basta eu saber os pronomes e a terminação do presente, do passado, do futuro, e eu não preciso conjugar verbo, basta saber a terminação. Reflexivo em Esperanto geralmente se forma com o sufixo id, mas na frente nós vamos ver esse sufixo aqui mais detalhado, indicando que a ação recai sobre o próprio sujeito. Próximo item, chegamos nessa palavrinha. O que em Esperanto é kio, como kio estas tio? O que é isso? Lembra que se tem o verbo este, ou aqui no presente estas, não leva acusativo. Se tem outro verbo que não ser esse, leva o acusativo. Então, vamos analisar a frase. Kion vi manjas matene? Tem o verbo, que não é este, o advérbio não leva o acusativo, vi que é o pronome não leva o acusativo, e esse pronome interrogativo leva o acusativo, por ter outro verbo a não ser este, ou aqui no presente, estas. Então, levou o N, o acusativo, por causa do verbo. Mas a tradução continua a mesma. O que você come de manhã, gramaticalmente, significa que é o objeto direto de comer. Mande é o verbo comer e mande, terminou em i, estava em infinitivo. Próximo item, conjugação no presente. Isso é relembrando, né? Porque a gente já falou em várias aulas isso, mas é sempre bom repetir, porque repetindo a gente fixa o conteúdo. Todos os verbos no presente terminam em AS. Mandias, vitrincas, lioxilegas, liiras e licuras.
Veja que tem vários verbos e a conjugação no português muda, como em todas as outras línguas muda. Mas o criador do Esperanto, para facilitar, que ele sabia que dá dor de cabeça você ficar decorando conjugação de verbo, ele determinou: não, vão acabar com conjugação de verbo. Um verbo no presente, ao invés de eu como, você come, ele come, simplesmente termina em AS, que tem qualquer significado na língua. Que significa, por exemplo, me manjas, eu como. Vai significar eu como no português, no inglês, no alemão, em qualquer língua. Basta terminar o verbo em AS. Muito prático. Sabe a decisão do criador do Esperanto. Não muda com gramática. Essa aqui é uma informação bem gramatical, que é não muda com pessoa ou número, que é um dos grandes facilitadores do Esperanto. Próximo item, uso de ao, que significa ou, é uma conjunção com exemplo em uma frase: vespere mi legas libron au spectas filmon. À noite eu leio um livro ou assisto um filme. E por último, resumo rápido da gramática desta aula. Advérbios de tempo terminam em "é", indicam quando a ação ocorre. Não só advérbios de tempo, mas os advérbios terminam em "é", matene, vespere, e vimos lá em cima que existem advérbios que não terminam em "é", como hoje, rodial, morgal, amanhã, e hieral, ontem. Ie é uma preposição padrão para horas, e vimos que ela pode ser usada de outras formas. Verbos reflexivos com id, futuramente teremos uma gramática para estudar esse sufixo id, é muito significativo, mas no início apenas lembre que vekid significa acordar. Kio é o que, e quando tem um verbo que não é este, leva o acusativo, que é o acréscimo do e. Kion, e tem o mesmo significado. Presente simples termina em AS, é a mesma forma para todas as pessoas, não existe conjugação e esperando, apenas coloca o AS no final do verbo e sabe-se que ali significa que está no presente do indicativo. E por fim, a conjunção ao, que significa ou. Até a próxima aula.